Olá, meus amores. Vamos para mais um vídeo do Doses de Consciência. Eu não lembro qual é, se é o quarto, se é o quinto. Eu vou colocar na descrição quando eu subir no YouTube. Mas eu precisava conversar com vocês. Vou logo falar o tema, porque senão as pessoas pulam, né? Sobre as mulheres que têm dificuldade de sustentar os relacionamentos ou atrair homens, pessoas que tenham essa visão expansiva sobre esse crescimento. Como eu já trabalhei muito tempo com relacionamentos, e é um desafio, porque querendo ou não, nós somos humanos que estamos aqui nos relacionando. Então, relacionamento é a pontinha do iceberg de toda uma estrutura de prosperidade, entre outros aspectos. Então, eu precisava trazer esse tema. Por quê? Aqui eu não tenho muito roteiro. Eu anotei aqui alguns pontos que eu não posso deixar de falar sobre esse tema, que eu senti que preciso falar, tá? Eu não tenho roteiro, eu não tenho temas certos. Eu sinto que está muito no momento e o que está vindo assim repetidamente nas questões com as pessoas que eu convivo e que eu acho que eu preciso falar sobre isso. E aqui a gente vai para um lugar que, como eu digo para vocês, é uma visão diferente sobre esse todo, né? Sobre essa expansão. Dose de consciência. O que é consciência? É entender algo fora do que eu tinha entendido, né? Sair dessa limitação dessa consciência. Hoje eu, Diana, entendo as coisas de uma forma. Quando eu estudo, eu adquiri uma nova consciência, eu adquiri um novo conhecimento, eu adquiri uma nova inteligência, eu adquiri um novo repertório. Cada um vai chamar de um jeito. E esse termo consciência serve muito para espiritualista, né? Mas aqui é um todo. Não existe só espiritual, não existe só mental, não existe só emocional, não existe só físico, é um todo. E muitas vezes a gente tá, como é que eu posso falar? Enlouquecendo porque a gente vai dando muita atenção ou para um pratinho ou para outro pratinho, vai separando aí por temas emocional, espiritual, físico e por aí vai, né? São quatro. Eu trabalho todo dentro do meu acompanhamento, porque eu sei que é necessário. Inclusive, estou com essa blusa aqui de academia, porque já era para ter ido, mas tava aqui a cabeça, sabe? Eu preciso colocar. Eu tenho um tipo energético que tem muita energia. Então, se eu não coloco essa energia para fora através da fala, porque é uma das minhas habilidades, segundo o meu mapa da alma, eu fico meio louquinha. Depois eu explico mais para vocês sobre isso. Então, eu sei que eu me estiquei, mas faz assim, ó. Coloca o play nos meus vídeos, esses que eu tô falando, ou até das leituras, e vai fazendo as tuas coisas, vai fazendo em paralelo, vai escutando, para você nem deixar de receber a mensagem e também não ter que ficar parada assim, porque eu, por exemplo, não consigo. Eu escuto os meus vídeos e estou fazendo alguma coisa, escuto os vídeos das pessoas e estou fazendo alguma coisa. Tem gente que é assim, muito funcional, e eu sou uma dessas, tá? Então, assim, não deixa de receber a tua mensagem se não tiver ali parado, olhando, e por aí vai. Vamos lá. Vamos falar sobre esse tema da mente da mulher que é expansiva e muitas vezes ela tem medo que o parceiro não acompanhe, ou a pessoa que está ali do seu lado não acompanhe, ou encontrar alguém que não acompanhe essa expansão. Aqui eu estou falando com mulheres que vêm mergulhando muito nesse lado espiritual, vem tentando sair, quebrar paradigmas, crenças, honras familiares, toda essa coisa que a gente entende, né, externamente do nosso interno. Ah, é porque certas coisas não dão certo por essa coisa específica que eu não trabalhei. Então, vamos lá. O primeiro ponto aqui que eles me trouxeram para falar para vocês, mulheres que hoje sentem, eu vejo muitas vezes uma guerra dentro dos relacionamentos. Por quê? Porque tem um negócio instalado dentro da gente de crenças e padrões que a gente tem sempre está lutando pelo nosso espaço. A gente sempre está lutando pelo tal desse amor, por esse cuidado, por esse reconhecimento. Eu tenho certeza, talvez algumas pessoas que estejam me escutando nem tenham sido criadas pelos próprios pais ou pela própria mãe, ou teve alguma dessas duas figuras que não fizeram parte, e vocês têm feridas emocionais profundas em relação a isso.
Então, quando vai para um relacionamento, isso pode virar uma disputa muito grande. Às vezes, uma falta. Às vezes o outro não te, você não sente que ele te ama como você gostaria de se sentir amada, ou tem uma repetição de ciclos de relacionamento que nunca dá certo, você não se sente valorizada e amada. E isso tudo está na raiz do que você tem. E essa raiz, ela não só é emocional, ela é histórica. Por muito tempo a gente teve que lutar por espaço, lutar por ser vista diferente, lutar por esse amor saudável. Não é nem amor, é amor, porque desde a época da Eva a gente já foi julgada por ter comido o fruto, e nisso a gente já tem uma visão. Aí depois vem outras épocas, né, que aí você, tipo, eu acessei vidas passadas minhas de eu ter sido bruxa e ter sido morta por causa disso. Eu não sei nem se pode falar essa palavra, eu sou muito louca. Então, eu acessei essas vidas e eu fui vendo de vários traumas que eu tinha, inclusive de ter perdido o meu parceiro, porque eu fui julgada. Eu ajudava outras mulheres curandeiras, eu trazia os remédios, até para não ter filhos. Eu lembro que elas não queriam ter filhos, né? E não tinha contraceptivos nessa época, 1800 e alguma coisa, eu nem sei, só lembro de um mato, assim, sabe? E fui massacrada exatamente por esses benditos homens daquela época. E eles queriam, por eles não entender o que eu fazia, eles queriam fazer eu sentir uma dor por eu estar causando naquilo neles. Porque naquela época eles queriam o quê? Ter filhos e queria que a mulher de certa condição. Então vocês entendem que a nossa luta ela já vem de muito antes. E esses padrões eles estão aqui no nosso DNA, nas nossas crenças coletivas. Isso reverbera até hoje. Então muitas vezes você está entrando em um conflito dentro hoje do seu relacionamento, do que você pode receber. Às vezes até para relaxar você não consegue, porque é como se você estivesse numa luta constante, porque essa luta ela é histórica. Nosso direito de votar, a forma de se vestir, tanta coisa que esse vídeo ele ficaria enorme. Só que lembre, o que que eu quero falar para você? Você vai ter padrões inconscientes, ideias que fazem você estar nesse estado de guerra por sobrevivência, por espaço. Então, uma hora você pensa que cada pessoa vai estar inserida num contexto. Tem gente que ainda está naquele contexto que não enxerga a própria força e acha que depende do parceiro. Então ela vai boicotando o crescimento dela, a prosperidade dela. Tem pessoas que são muito ciumentas, tem pessoas que já. Cada um vai se encaixar num modelo. Vai depender de como você foi criando a sua narrativa de vida, aquilo que você julga como certo e errado e você vai repetindo esses padrões. Então, tem gente que é dependente emocional, tem gente que é dependente financeira, e vai criando essas narrativas, tudo nessa guerra interna de sobrevivência. Você vai ter um padrão aí que vai dizer que eu preciso estar nesse relacionamento dessa forma para poder sobreviver. Então, quando você às vezes atinge um lugar de prosperidade, de bem-estar, é como se você não conseguisse ficar bem. Por quê? Porque você continua naquela guerra interna de que eu preciso sobreviver, eu preciso, eu preciso ter um valor para poder fazer parte e receber isso aqui. Isso se torna muito cansativo. Depois que a gente começa a se trabalhar, né, internamente, de traumas, de crenças, de várias coisas, aí a gente quer começar a inserir isso no mundo do outro. Aí vira um problema. Por quê? Porque entendendo algumas limitações, e nós mulheres que já rompemos tantas o tempo todo, todo santo dia, que você não tem só que trabalhar, você tem que tomar de conta dos filhos, você tem que se cuidar, você tem que cuidar da sua sexualidade. São tantos pontos que você fica pensando, eu quero que o outro me acompanhe na velocidade que eu estou crescendo. E aqui entra um ponto muito delicado, que algumas pessoas podem me crucificar e outras vão conseguir enxergar além se assim elas se dispuserem a isso, que é nós fomos projetados perfeitamente para ser quem somos, tanto na individualidade como na energia, né? O feminino, o masculino, sendo que nós temos as duas potências. Só que a nossa capacidade expansiva, ela é muito maior. Tanto que somos nós que geramos essas crianças e temos a maior
responsabilidade, entre aspas, de educar, né? De trazer esse afeto, de trazer esse amor, esse cuidado. Somos nós que trazemos essa energia, é através da gente que essa criança entende esse primeiro amor. E daí que é desencadeado vários problemas, tá? Inclusive, eu sei que você pode ter também. Ninguém está aqui sendo estrela, gente. A gente está aqui no aprendizado. Então, nós somos essa potência, nós temos essa visão né, grande do contexto, da criação, do amor. E às vezes a gente quer que o sexo masculino tenha essa mesma visão. A cabeça deles foram feitas para ser linear. Então, enquanto você está pensando expansivamente, eu quero tal projeto, eu quero tal coisa, e não sei o quê, a nossa visão ela é macro. O do homem, muitas vezes ele se condiciona a fazer o que precisa ser feito por questão de sobrevivência. Isso vem desde a época de caçar. Então, a nossa mente foi condicionada. Eu não estou dizendo que um homem ele não é capaz de entender termos espiritualistas, investir, não sei o quê. Tem, claro que tem por aí. Só que hoje, dentro da sua realidade, o seu parceiro é esse tipo de pessoa que está ali com você, meditando, procurando, entendendo e não sei o quê. Pelo menos o que eu conheço, as pessoas estão, vou executar o que eu preciso para trazer o dinheiro para minha família. Se eu não estou fazendo dinheiro, eu vou fazer tal coisa. Uns relativamente bons que tem por aí, né? Então, o meu papo aqui é sobre a realidade que nós estamos inseridas. E não sobre uma fantasia. Esse é o problema de muito relacionamento. A gente cria uma fantasia de como aquela pessoa deveria ser. E a gente quer a todo custo colocar a nossa bagagem que a gente construiu em, sei lá, 20 anos, né, desse mundo espiritual na cabeça do outro, que muitas vezes eles precisam de uma coisa lógica. Eu não posso simplesmente chegar e falar intuitivamente eu acho tal coisa. Não existe, eles querem provas, eles querem saber como foi construído, como foi, como é. E por muito tempo a gente tá, tipo assim, a gente também fica nesse negócio de não acreditar muito no nosso poder intuitivo, porque tem uma regra, né? Tem uma lógica, tem esse lado intuitivo que a gente duvida porque a gente foi condicionada, que é condicionada, uma ideia colocada de que o homem é o forte. Então a gente vai querer racionalizar as coisas, sendo que a gente está aqui para ver o todo, para fazer esse. Não é fazer esse mundo ser diferente, mas é porque a nossa capacidade é única e inata. Então, muitas vezes você vai ver o contexto todo e vai ter soluções e vai ter uma visão, mas que o outro ele só vai integrar isso com o tempo. Só que assim, quando você fica nessa função de querer mudar o outro ou de querer trazer esse conhecimento para o outro, você acaba saindo de você. Você está colocando o seu olhar diante daquela pessoa, você está entrando no mundo daquela pessoa. E o meu intuito aqui te ajudar a estar em paz dentro do teu ambiente, estar em paz dentro da tua vida, estar em paz dentro das tuas escolhas. Porque tem gente aqui que deve ter rompido ciclos que não faziam sentido. Aí tá com receio se vai encontrar alguém de certa forma, né? De um jeito específico aí que você idealizou. Tem outras pessoas que vão estar dentro de um relacionamento, ela tá meio que crescendo e tá com dúvida se o outro vai acompanhar. Se ela vai ter que sustentar aquela pessoa, sabe? Sendo que muitas vezes essa pessoa, esse marido, esse companheiro foi suporte. Então são tantas crenças de que se eu crescer, eu vou perder o afeto. Se eu ficar muito diferente, eu não vou encontrar uma pessoa ideal. Se, sempre os olhos fora. Quando você não se permite ser você. E principalmente deixar o outro tem o tempo, o processo dele de crescimento. Você pode entender que se aquela pessoa fizer um investimento em tal coisa, pode dar errado. Aí você quer resolver pelo outro, você quer ir pegar e falar, cara, deixa a pessoa quebrar a cara. Ai, mas interfere no nosso dinheiro. Aí eu te pergunto, nesse nosso dinheiro realmente é nosso? Porque assim, o certo é os dois ter uma parcela ali. Claro que quem tem mais tempo de produtividade de trabalho, trazer o dinheiro maior, mas ou tipo assim, tá tudo só na mão de um. Porque eu lembro de uma pessoa que falou comigo que ela estava fazendo.
brigando porque o parceiro estava gastando dinheiro com certas coisas, sendo que ele, naquele momento, estava 100% trazendo dinheiro para casa. Então, ela teve o direito de achar que é nosso, porque somos dois. Mas onde está o equilíbrio disso? Sabe? A visão dela estava no dinheiro que ele fez, que é dele. Dele, assim, né? Ele traz para casa boa porcentagem. Por que os olhos dela não poderiam estar no dela? Para ela ter que estar preocupando com uma coisa que não é dela, porque de fato assim não é dela, não foi ela que fez, não é ela que administra. Que é ter o controle dessa situação é dar um tiro no próprio pé. Mais uma vez, palavras que eu não sei se são proibidas. Então, você entende a complexidade da cabeça da mulher dentro de um sistema que ela se polda para receber amor, ela se limita para não crescer tanto e não perder aquela pessoa, e ao mesmo tempo ela quer controlar o crescimento do outro para ela não ir sozinha e não perder esse afeto. Então são muitas camadas que acho que passaria 2 horas falando aqui. Teria que ter um encontro de mulheres e a gente derrubar algumas ideias sobre isso. Só que o meu intuito, mais uma vez, estou repetindo, é fazer que você consiga viver em paz dentro de onde você está, tá? E trazer esses olhos para você. Em que situação eu estou querendo que o outro acelere o entendimento dele? Porque eu acho que eu sei onde isso vai dar. Você acha, você não tem certeza. E eu vou pegar num ponto aqui mais profundo, tá? Quando a gente quer ser terapeuta ou mostrar para o nosso companheiro que a gente sabe tudo, a gente acaba virando mãe, tá? E tem muitas mulheres que hoje em dia reclamam que a sexualidade meio que morreu porque a gente está fazendo papel de mãe. Gente, são em detalhes. É uma roupa que você não deixa a pessoa se virar. É uma comida que você fica preocupada se vai estar pronta no horário certo. Meu Deus, mas é porque tu vai esquecer tal coisa. Deixa a pessoa esquecer. Deixa a pessoa se virar. Deixa a pessoa quebrar a cara. O nosso processo de crescimento é individual. As relações servem para nos ensinar aquilo que a gente não está olhando na gente, aquilo que a gente está refletindo na gente, para que a gente possa ter força desse lugar. E a relação, ela vai ensinar muito sobre esse ser, quem eu posso ser. Eu posso simplesmente focar no meu trabalho, que, por exemplo, eu que trabalho aqui no online. O meu trabalho, eu posso ganhar muito em um mês, mas nem sempre vai ser assim. Mas eu tenho quem me traz a base. Eu posso estar em paz com essa base. Eu posso estar em paz, por exemplo, outras pessoas, outras mulheres que elas vão ter que trabalhar, elas ganham mais, trabalham fora, né? Seja compulsada, seja CLT, sei lá o que que você ganha mais com seu marido. Mas ele te dá um suporte de certos cuidados. Então, receba esse cuidado. Se coloque nesse lugar, entende? O nosso problema é que a gente quer ser muito tudo o tempo todo e essa bateria ela descarrega e vem o burnout e vem o sobrepeso, vem várias coisas porque você está querendo ser muito bom em tudo, porque em algum lugar na sua infância você entendeu que você tem que ser o máximo para poder ser amada. Aí dentro da sua relação isso entra meio que em um colapso. Porque você ainda continua repetindo aquilo daquela criança querendo tomar um espaço, sendo que você não é mais. Hoje você é uma adulta com a cabeça, com responsabilidades, e que você é responsável por equilibrar esse seu tempo, sabe? Então, a gente tá dentro de um sistema que eles colocam a gente para estar lutando o tempo todo. E o relacionamento, muitas vezes, é o ponto de luta que é o que muitas pessoas se preocupam, porque, por exemplo, elas estão preocupadas com a carreira delas, mas elas estão muito preocupadas se o relacionamento vai evoluir na mesma velocidade, porque aquela pessoa é como se fosse a pedra no sapato. Mas quando ela está ali tentando crescer e aquela pessoa está te dando apoio, parece que se você crescer, você vai ser, você tá, como é que diz? Quando a gente fala, você tá, como é que fala, gente? Né, não é mantendo a pessoa bancando a pessoa, mas aquela pessoa também te deu suporte. Aqui eu tô falando de uma relação equilibrada, tá? Não tô falando dessas loucuras aí que tem por aí, não, porque se vier com loucura pra cá, aí o buraco é mais embaixo. Então, vamos resumir. A gente lutou para chegar num lugar. Essa luta ainda está nos nossos padrões, no nosso inconsciente, inclusive no nosso DNA. Então, quando der pra você estar lutando por um espaço. Dois,
Você lutou pelo amor na infância, teve alguma das figuras ali que não faziam parte do teu ecossistema, da tua criação, e até hoje você sente falta disso, você entende sobre isso, precisa ressignificar esses sentimentos. Três, a mulher sempre vai ter uma visão mais expansiva sobre o todo, expansiva sobre onde pode chegar, expansiva sobre o que pode dar certo ou dar errado. O homem ele está focado em executar. Então você pode fazer o seu nome, o seu homem. Por isso que tem a mulher sabe dificular, mas lembra, tem aquele que escuta e consegue processar, mas no tempo dele, porque tem para ele tem que fazer sentido. E tem aquele que realmente é estúpido e não tá afim. Então veja qual é o seu caso. Três, confiar no ciclo de crescimento. Cada um tem um processo. Pode ser que eu tenha demorado um tempo para aprender X coisa, aquela pessoa vai demorar tanto tempo. Então, querer colocar o seu ciclo pessoal, a visão que você, né, conseguiu ter em pouco tempo na cabeça do outro, é frustração. Não adianta. E terceiro é confiar no ciclo de crescimento e respeitar o tempo de aprendizado. É a mesma coisa. Então, você entende por que a gente é muitas vezes assim? Então, no final desse vídeo, para finalizar, que eu não quero fazer vídeos muito longos, mas é muito complicado, porque são temas complexos. Eu te convido a se permita ser e estar no seu lugar. Imagina que tem várias cadeirinhas. Tem a cadeirinha da profissional, tem a cadeira da mulher, tem a cadeira da filha, tem a cadeira da amiga. Tem a cadeira da terapeuta, se você for terapeuta. Então, se permita em cada ambiente ser você, com seu companheiro, sua companheira, se permita receber amor. No seu trabalho, se permita ser a foda que você é. E muitas vezes não ser admirada ou amada ou gostada, sabe? No seu relacionamento, se permita receber, né? Sendo filha, se permita estar naquele lugar de escuta, de ver o outro como grande e não estar toda hora olhando os defeitos, sabe? No seu lugar com as suas amigas, se permita ser amiga, não queira ensinar, não queira ser terapeuta, a não ser que elas venham e te pergunte. O problema é que a gente está todas nessas cadeiras, a gente está entendendo que a gente tem que se esforçar para ser amada, se esforçar para ser vista, se esforçando para pertencer e ser reconhecida. E a nossa o grande tchan da gente estar aqui nesse planeta é ser. Você é única, você é autêntica, você veio para ser autêntica, né? Você é você. Então, por que você quer tentar ser algo em nome desse amor? As pessoas que tiverem que estar na tua vida, elas vão estar no teu crescimento, na tua crescida, na tua caminhada. Mas isso tem que estar em paz no teu coração. Porque quando você tem medo que uma pessoa não te acompanhe, é porque você tem medo de não dar de conta sem essa pessoa. E você entende que quando você fala isso, você deu todo o poder para essa pessoa. Você não tomou posse do seu poder, de quem você é. E que se mesmo que algumas coisas desandem, eu vou estar do meu lado em qualquer momento, em qualquer situação. Vocês estão entendendo? Como eu sempre digo, nunca está fora, sempre está dentro. Então, tome posse desse seu poder. Reflita sobre o que eu falei, escute de novo. Se não concordar, tudo bem. Qualquer coisa, deixa like, né? Deixa uma carinha, porque é muito gratificante essa criação e ter vocês comentando. E é isso. Espero que tenha ajudado. Espero que caiam fichas. Muitas vezes o que eu falo não é compreensível a primeiro momento, porque você pode estar numa fase da vida com a consciência que isso aqui você vai querer me xingar porque não faz sentido. E tá tudo bem, tá? Se você quiser se aprofundar mais, entre em contato comigo. Eu também estou pretendendo lançar um projeto, Mulher Poderosa. Então, se você quiser, eu vou deixar o link do meu grupo do WhatsApp, porque quando eu lançar, eu vou postar lá. Então você já pode entrar e fazer parte para estar mais próximo a mim. Eu também coloco mensagens semanais, mais curtinhas, e eu te convido a se inscrever no canal, deixar o like, hypar e enviar para quem você acha que merece escutar isso, que está vivendo crise aí, de vários aspectos. Porque eu digo, a gente não é comandado só pelo que a gente acha. Tem todo um repertório inconsciente que está trazendo as coisas para a nossa vida para a gente entender certas coisas e evoluir. E tem uma hora que se a gente não enxerga isso, vai ser mais pesado, sabe? Mas o intuito é um, sempre aprender, porque tudo coopera para o nosso bem. Tudo está certo como está, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.
Um beijo bem grande no coração e até o próximo.